Recentemente tive a oportunidade de dar uma mentoria para estudantes de um programa criado por professores da Universidade de Harvard, com o objetivo de criar os novos líderes globais. Eu fui convidado para falar sobre como você pode ser pioneiro em um ramo do conhecimento e se tornar um profissional multidisciplinar. Mas esse vídeo aqui ele está sendo gravado por causa de um comentário que me chamou muita atenção no vídeo anterior. O vídeo anterior foi um resumo sobre conceitos como stablecoins, CBDC, moeda mundial, um resumo em 15 minutos. A pessoa basicamente disse o seguinte, que para eu conseguir fazer um vídeo, conforme nós temos aqui, né, e conseguir explicar com êxito esses conceitos, conforme pode ser observado por qualquer pessoa, eu precisaria ter o QI de um super-homem. Aí eu fiquei pensando, será que então eu tenho um QI de super-homem para eu ter conseguido gravar esse vídeo? Bem, no final do vídeo, deste vídeo aqui, nós vamos ver que não, eu não tenho QI de um super-homem, mas é perfeitamente possível você aprender variadas coisas, desde que você saiba como estudá-las. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, eu preciso então mostrar que este vídeo aqui não mostra nem 1%, né, das várias áreas que eu já atuei. Eu quero apresentar para vocês aqui, né, fazer aqui algumas provas, né, como se fala, provas sociais, certo? Bem, vamos começar primeiro pelo link que eu vou deixar aqui, aonde você pode observar que eu sei vários instrumentos musicais, e não apenas sei executar vários instrumentos musicais, mas sei executá-los com altíssima técnica, uma técnica que muitos, até profissionais músicos, não possuem. Vários estilos, dos mais complexos, desde Bach, por exemplo, que eu toco de cor, até técnicas avançadas de guitarra, técnicas avançadas de música brasileira. E o detalhe, eu aprendi tudo isso sem nunca entrar em uma escola de música, porque eu não tinha condições para estudar. Mas eu não apenas aprendi, e logo, quando eu era criança, ainda comecei a ensinar esses assuntos aí, musicais. Vocês podem acompanhar isso no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bem, escrevi esse livro aqui também, Blockchain, Bitcoin e Smart Contracts, a revolução dos ativos digitais, tudo isso feito antes de ChatGPT, inteligência artificial, em 2019. Esse livro ele foi indicado, está na bibliografia selecionada de criptoativos do Superior Tribunal de Justiça. Ele é um livro que, além de ele estar em bibliografias também de universidades, por exemplo, no curso de Extensão em Direito Digital da USP, dentre outras, é um livro que costuma ser citado em várias teses de doutorado, já foi citado em tese de doutorado, dissertação, de mestrado. É um livro que fala, conforme vocês podem observar, Bitcoin, Smart Contracts e Blockchain. Bem, não tem absolutamente nada a ver com música. Esse outro livro aqui, que também fala sobre aspectos profundos relacionados à filosofia do direito, também fala sobre criptoativos, mas ele é muito focado na parte de filosofia, na parte de economia. Ele foi publicado aí em 2011 e foi adquirido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, mais aqui uma comprovação de uma área diversa. Bem, este livro aqui, ele também é muito interessante quando a gente fala sobre interdisciplinaridade. Porque nesse livro eu tenho um artigo onde eu escrevo sobre o mercado das finanças descentralizadas. Só que, mais do que isso, eu atuei também como biógrafo nesse livro de um dos maiores atletas que nós já tivemos no Brasil, que é o Zico. O Zico basicamente fez um relato em áudio e eu criei, então, a partir da descrição que ele fez sobre como ele se tornou um grande profissional, muito inspirado no seu pai que era alfaiate, eu criei o título Zico, o alfaiate do esporte. É um sucesso. É um livro que tem focado a empresários, muitos empresários renomados aqui, como Blairo Maggi,
por exemplo, dentre outros. Vocês podem depois adquirir esse livro. O Dr. Baracate fez o prefácio. Mostra mais uma vez a interdisciplinaridade. No final desse vídeo eu vou falar qual que é o segredo, certo? Bem, esse aqui é um outro livro, também no âmbito empresarial, com grandes nomes como Carlos Wieser. E eu também tive a oportunidade, então, de estar trazendo aqui um pouco, né, sobre a minha trajetória em áreas, por exemplo, como a área... Hoje temos disponível de forma gratuita o Fernando Lex, que responde questões sobre tokenização imobiliária. Qualquer pessoa pode acessar. Que eu mesmo programei utilizando uma técnica chamada de RAG, Retrieval Augmented Generation, que você pode trazer questões sobre tokenização imobiliária e o Fernando Lex responde para você com base nos livros que eu escrevi sobre tokenização imobiliária. Bem, temos também aqui, né, o Guia Jurídico da Tokenização, que é um best-seller na área, que traz detalhamentos, né, sobre aspectos jurídicos envolvidos no mercado de tokenização. Bem, então essas foram algumas, né, das realizações. Bem, não preciso também dizer na parte de programação, criamos o primeiro curso de programação para finanças descentralizadas. Ou seja, um curso que muitos programadores, uma área que muitos programadores têm dificuldade, eu tenho a oportunidade, tive a honra, a oportunidade, não apenas de lecionar e ensinar muitos programadores hoje sobre esse assunto, mas também de desenvolver uma das plataformas que estão no mercado aí, pioneiras, né, para tokenização de ativos. Então veja, aqui eu falei de questões relacionadas à escrita, questões relacionadas a assuntos técnicos, que abrangem economia, direito, tecnologia. Já lecionei tanto direito, quanto já lecionei programação e também já lecionei música. E se você for analisar as publicações, as citações, né, feitas aí por doutores, várias áreas, realmente várias áreas, inclusive no próprio âmbito jurídico, mesmo em áreas como direito penal econômico, tenho citações dos meus artigos, na parte de direito empresarial, na parte do direito financeiro, são realmente, aqui eu passei para vocês apenas um resumo. E qual que é o segredo disso? E aí que vem a importância de você ter ficado até o final. E que o problema é que não se trata de ter um QI mais elevado ou não. Primeiro, existe uma experiência de vida traçada com base nas dificuldades. Eu sempre quis estudar, mas eu não tinha condições, então eu tinha que descobrir formas de aprender. Então isso você já deve ter ouvido falar, né, que as dificuldades moldam os grandes homens. Então eu tinha muita dificuldade, eu não tinha, por exemplo, como comprar, né, uma guitarra. Eu comprei uma guitarra já quando eu tinha 14, 15 anos. Então eu tive que aprender a estudar no violão. Então isso fez com que eu tivesse um conhecimento muito mais aprofundado, porque eu tinha que extrair o máximo do pouco que eu tinha em mãos. E isso aconteceu em diversas outras áreas. Isso me trouxe, essas dificuldades elas trouxeram para mim a importância de nós sabermos que nada vem fácil. Se nós queremos conhecer algo efetivamente, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ir a fundo. Só que tem um detalhe um pouco mais profundo sobre isso. E aí tem a ver com duas palavras-chave para qualquer pessoa que quer de fato aprender algo: ontologia e epistemologia. Poderia também ter pego algum desses livros aqui, fazer leitura da Bíblia no original, em hebraico ou no grego, mas eu acho que já ficou claro a interdisciplinaridade na qual eu sou formado. E justamente essa interdisciplinaridade, ela mostra para nós que as coisas estão conectadas. O grande erro hoje, o problema epistemológico que nós temos nas universidades, de forma geral, é a falta do conhecimento integrado. As pessoas, elas foram treinadas a se aterem a
detalhes de um campo específico de conhecimento. Isso faz com que as pessoas se tornem pessoas, no longo prazo, burras. Porque a economia, o mercado, de forma ele se desenvolve muito rápido. Então, hoje nós temos milhares de profissionais que caíram naquele discurso da ultra especialização e que estão fora do mercado porque não conseguem se adaptar às dificuldades de uma sociedade disruptiva como a qual nós estamos inseridos, que o Klaus Schwab, criador do Fórum Econômico Mundial, chama de a quarta revolução industrial. Então, o que é a ontologia e a epistemologia? A ontologia, ambos esses temas fazem parte do estudo filosófico, e eu tive a oportunidade, por uma série de razões que não convém mencionar aqui, a estudar isso com base em filósofos muito importantes, filósofos que fazem parte de uma tradição chamada de filosofia analítica. John Searle, um dos filósofos muito importantes, Bertrand Russell, dentre outros. E esse tipo de filosofia, ele te ensina a analisar as coisas de uma forma analítica, mas integrada. Então, quando você entende a importância quando você estuda a ontologia da forma correta, e estuda a epistemologia, que vai te fornecer ferramentas sobre como aprender as coisas, você percebe que não só é perfeitamente possível você dominar áreas diversas do conhecimento, é claro que tudo tem um limite, e se vocês forem perceber, com exceção da música, que acaba sendo uma base para tudo, a música é fundamental, foi fundamental no meu processo de conhecimento, mas, embora pareçam áreas que não possuem conexão, elas estão conectadas. Veja que quando eu hoje trabalho com programação, eu estou tratando com o quê? Eu estou tratando com a ontologia dos ativos digitais. Eu passo a conhecer, por exemplo, o que é efetivamente um token do ponto de vista técnico. Então, quando eu vou falar desse assunto com base no direito, eu não falo como uma pessoa que apenas ouviu falar sobre o que é um token, ouviu falar sobre o que é um smart contract. Eu falo como alguém que colocou a mão na massa e sabe efetivamente programar um token. Então veja, é uma interdisciplinaridade, mas é uma interdisciplinaridade conectada. Com o quê? Com o objetivo que você pretende, que faz parte da tua vida. E qual que é o objetivo que vocês vão observar aí, já observam pelo canal? É analisar essa nova reconstrução no sistema financeiro. Então lá atrás eu tive que estudar economia também. Tive que estudar finanças, tive que fazer uma série de cursos, mas sempre sabendo selecionar aquilo que tivesse a ver com um objetivo maior. Então veja, não se trata de ter um super QI, trata-se de saber como estudar. Então como eu tive muitas dificuldades em ter acesso ao conhecimento, eu tive que aprender basicamente sozinho. E quando você tem que aprender sozinho, você tem uma deficiência de recursos, você precisa saber extrair ao máximo a potencialidade de cada elemento com o qual você está trabalhando. Por exemplo, se eu for estudar teclado, uma época eu estudava um teclado desse tamanho assim, que faltava teclas, eu tinha que dominar uma região do teclado. E o mesmo acontece na guitarra. Quando você domina uma região, você percebe que a guitarra está dividida em várias regiões. Se você domina uma, tudo é baseado em 12 notas, você automaticamente domina todas as demais. Então veja, não se trata de ser alguém fora do comum, mas se trata de ter tido a oportunidade de estudar da forma correta. E é justamente isso que eu procuro passar para os meus alunos nos meus cursos. Tenho curso na área especializada com a qual eu trabalho, que é a área de tokenização. Já lecionei a área de música, hoje tem vários músicos que têm grande consideração, que estão aí no mercado, que estudaram comigo. E nessa parte de programação também, tive a oportunidade também de formar grandes profissionais. Então veja, tudo está integrado. Essa visão de integração é fundamental. Então, o
como que eu poderia terminar esse vídeo? Não é difícil você dominar várias áreas. É necessário que você domine hoje para que você consiga ser relevante em um determinado campo. A questão é que você precisa saber como estudar. Sempre pergunta inicial, o que é isso? Como que eu posso aprender sobre isso? E para isso você vai precisar estudar essas duas disciplinas fundamentais, que são disciplinas filosóficas, que vão ser aplicadas em qualquer área do conhecimento. A ontologia e a epistemologia. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo específico falando sobre ontologia e epistemologia, voltado à nossa área de atuação, que é uma interseção entre direito, economia e tecnologia, deixe seu comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O principal objetivo é trazer para vocês aqui uma direção em relação à busca do conhecimento. Grande abraço.